Era só por causa disso. Ok. Então conseguiste aceder àquele canal do YouTube que eu criei? Um, sim, sim, só uma coisa. Tenho outras pessoas aqui em casa, só que só vi barulho e isso são deles, não é de mim. Ok, Estão ok. só na mesma sala, estão a fazer a sua própria coisa. Ok. Sem problema. Então, diz então o que é que pretendes analisar. Eu abri aqui alguns PDFs, Sim, 8, 9, 10. tenho, tenho aqui nova. Dê-me só um segundo. Tenho aqui novas coisas para lhe mandar também. Você tem até a Lecture 11, não é? Penso que sim. E é Sim. 11, mas o seu documento 11 tem uma estrelinha pequenina em cima ou não? Não. Então é porque eu tenho uma versão updated do 11, a professora quis trocar algo, e depois tenho o 12 e o 13 para lhe mandar. Ok. Na, no, na Lecture 13 nós começamos a dar Real Functions of Real Variables, isso foi hoje, Ok. e na 12 foi Real Functions. Peço desculpa. Foram as duas aulas sobre Real Functions of Real Variables, só que na Lecture 13 nós fomos. É mais in-depth, basicamente. Ok. Não são slides muito grandes, só que são umas coisas um bocado confusas. Especialmente o 13, só tem mesmo 10 slides, mas tem como o Weierstrass Theorem, tem Continuity, essas coisas, pronto. É mais functions agora, é mais familiar, só que ficou mais avançado. Então queria rever isto consigo, se fosse possível. Ok. Então diz. É aquilo que nós É demos. que Nós ficámos aqui. functions foi uma grande parte do meu secundário. Então é algo que eu já sinto que estou um bocado mais Ok. habituado. Dê-me só um segundo, vou estar Ok. já lhe envio. Assim que me envias, avisa. Sim, sim, sim. E os vídeos estão a funcionar, consigo vê-los e é Ok. uma boa ajuda porque consigo, imagino, é mais prático do que estar nos documentos e isso e estar a fazer o download. E agora com acesso a uma ou duas aulas que já não tinha encontrado, agora consegui ir para trás e estava, quando tinha dúvidas no meio dos exercícios, consegui resolvê-los. Ok. Ótimo. Ah, quer que lhe mande por WhatsApp ou por e-mail? Tanto faz. Pode ser por e-mail. Mas se quiseres por WhatsApp, se achares melhor, também não há problema. Não, para mim é indiferente. Estou-lhe a mandar agora. Está só download aqui no documento, um segundo. Ok. Pronto, está enviado. Veja aí na caixa. Ok. Eu já tenho a data do meu exame. Sim. É no, vai ser no 12 de dezembro. E depois a época especial, que eu espero não tenha a utilizar, vai ser em janeiro. Então tenho umas 2 semanas de Natal para tentar ver. Mas pronto, isso é caso eu falhasse por pouco, que essas 2 semanas não me fariam muito se eu falhasse completamente primeiro. Mas Ok. eu espero, eu quero tentar passar tudo agora logo na primeira fase. Compreendo. Ehm, mas queres aqui começar então por a 10, a 11, a 12, a 13? Eu aqui já baixei o documento, só estou à espera que isto abra. Só um segundo. Começamos pela 10 se fosse possível. Ok. Só para, quero ver a real line consigo. Sim. Esta parte é um bocadinho mais. É, um bocadinho puxada. Depende também do tipo de. Mesmo em termos em termos de compreensão e os próprios exercícios. Sim, sim, dê-me só um segundo.
eu vou querer estar a tirar apontamentos enquanto você explica. Então, deixa-me só. Aqui. Ah, hoje é o. Ok, pronto. Força. Ok. Eh, bom, temos conheces a reta real da Real Line, né? Certo? Sim. Pronto, portanto a reta real verifica estas três propriedades. A primeira é esta, o reflexive, portanto o Uhum. A igual a também. E, depois esta, antissimétrica, e esta é a transitiva. Isto dá jeito, depende do Sim. tipo de exercícios. Aqui é tipo Só mas pode só subir. Ok, mas para poder ser transitive, isso quer dizer que o A é menor ou igual a B, e depois essa seta para cima quer dizer and ou or. qual Esse seta? V é invertido. Esse V é invertido entre os dois V's. Isso é como se fosse P. O quê? Este V invertido? Não, 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 não. Não é isso, não é isso. O que está entre os dois B's. Ah, isso é Esse AND. and. Ah, ok, pronto, C. sim. Era. Portanto, isto Ok, pronto. significa que é conjugação. Portanto, este e este, portanto, verifica então esta condição. Então, se o A for igual a B, vai ser antissimétrico, certo? Depois, se o A for menor ou igual a A, então se algo for igual ou menor a si mesmo, é reflexive. O que é que seria um exemplo do A, do primeiro, do um? Sim. Por exemplo, 2 menor ou igual que 2. Isso é reflexive? Sim. Ok, tá bom. Portanto, isto é só pensares. Portanto, é como diz aqui. Portanto, é quaisquer números reais, ABC, Uhum. portanto, tem-se isto. Mas isto não vai chegar a utilizar, ok? Portanto, isto é só pensares um pouco, portanto, é só pensares em três números reais e, portanto, vai sempre verificar aquilo que está aqui. Sim, mas você precisa saber distinguir reflexive, da antisymmetric e da Não transitive vai mais haver para a nenhum frente. exercício, e porque isto é um bocado puxado. Portanto, não vai haver nenhum. Bom, eu não vi os exercícios, mas Ok, não costuma surgir isto. Isto é só mais em cursos de ok, matemática que se vê isto. Portanto, mas isto, ok. pronto, isto é óbvio, não é? Pronto. Depois, aliás, todo portanto, esta Lecture 10, pode haver alguns exercícios pronto, que são importantes saber. Depois, a primeira coisa que diz aqui, portanto, A is contained on R, on real numbers. Isso significa então, portanto, que o A é subconjunto de R. Então é assim, se nós tivermos a set A, dizemos que is bounded above if there exists an M, a real number, such that this condition is verified. For every X that is an element of A. Portanto, portanto, se nós tivermos portanto, um conjunto, portanto, temos aqui o 0 e 1, e o que eles estão a dizer é que temos este conjunto. Por exemplo, E peço este aqui. desculpa, você já está a gravar algo? Sim, sim, sim. Ah, ok, está bem, tá bem. Era só para É, verificar. só confirmar aqui. Ah, estou a gravar isto. Sim. Aqui é que Ok, tu não vês aquela parte a dizer o tempo a passar. É, ok. então, portanto, imagina então que tens este conjunto, portanto, 0. Já fiz isto. Portanto, englobamos o 0 e não englobamos o 1. E o que eu estou a dizer, por exemplo, é que este conjunto this set is bounded above because there exists an M. Portanto, Mas porquê que as barras estão todas viradas para a direita? No A igual a 0, 1, porquê que as barras ficam em aberto? A Ficam igual a 0. assim. Isto significa então que significa isto. Ah, Portanto, são todos os números reais que estão naquele conjunto. do 0 ao 1.
Sim, não inclui o 1. Por isso, Não incluindo o 1. não inclui Ok. o 1. Portanto, Então qualquer coisa do 0 até antes de tudo. sim, até 1. Portanto, o 1, portanto, escolhemos o 1. Ok. Então, e é assim que nós representamos este conjunto. Isto é a representação na reta real. Ok. E o que eu estou a dizer é que M is an upper bound because there exists an element such that nm Sim. is at least um, greater than any number of this of any element of A. Ok. Ok? Portanto, o M pode ser. Portanto, repara, então temos infinitos upper bounds portanto vai de 1 até mais infinito. Portanto, 1 incluindo 1. Portanto, de 1 até mais infinito, qualquer um desses elementos é an upper bound. Ok. Depois temos o contrário. Podemos dizer que M, agora M pequeno, M is a lower bound if there exists an element such that any element of A is Uhum. greater than M. Então, qualquer elemento de menos infinito até zero, incluindo o zero, is a Uhum. lower bound. Ok. Depois, se o A ilimitado, how is bounded if it is bounded above and bounded below. E é o que acontece aqui. Portanto, este conjunto aqui da set A is bounded. Ok. Portanto, depois ali está uma Isso. observação de que se o M is an upper bound, there exists an element greater than this element. Portanto, podemos chamar isto, M'. Portanto, vai sempre haver um upper bound. Como é que é? Sim. Não, upper bound não. Sim, sim, sim. Vai sempre haver um upper bound maior do que aquele que nós temos. Ok. Depois, eles dão então aqui um outro exemplo. Depois podes ver isto. E depois então, falam então supremum of A and infimum of A. Supremum of A, portanto, significa que, por exemplo, aqui, vamos escrever assim. Normalmente esta anotação. Supremum of A, neste caso é 1. It is the minimum element of all upper bounds. E Ok. portanto é isso. Depois infimum of the set A is equal to 0 because it is the maximum element of the all lower bounds. Bom, Ok. isto é um bocado teórico, portanto, isto é só ver depois estes exemplos que eu estou a dar e pronto. Dentro daquele o do Lang, Sim, aí agora também contém explicação disto? não sei, não, porque o outro é linear álgebra. E Ok. portanto, não, sim, linear álgebra e este é este. Eu depois posso te mandar este também. Ok. Depois diz então agora que maximum and minimum. Neste caso aqui, maximum of A não existe. Não existe porque da supremum A, vou escrever aqui.
Portanto, isto é tudo por definição. Ok. Is not an element of A. Portanto, neste caso aqui, este conjunto não tem máximo. No entanto, tem mínimo. Tem mínimo porque o mínimo é 0. Okay? E isto é para ver, não é para olhar para o conjunto aqui e dizer assim, bom, isto é óbvio que 0 pertence a este conjunto, então este é o mínimo. 1 não pertence ao conjunto, portanto, então não tem máximo. Isto não é para ver assim desta maneira, porque isso é uma forma muito... Isso é para exemplos muito triviais. Portanto, porque isto depois, portanto, nós temos de ver isto um bocado por essas definições, que é um bocado mais abstrato, porque senão não ganhamos sensibilidade. E portanto, aqui neste caso, o 0 minimum of A is equal to 0 because 0 is an element of A. Pronto, e então estamos conversados em termos de 5 definições: upper bound, lower bound, supremum, infimum, bounded, maximum e minimum. Depois, bom, isto depois é uma outra forma de caracterizar então o supremo. Portanto, S supremum. S is a supremum of A if it verifies these two conditions. S is an upper bound of A, and for all element epsilon greater than 0, acontece isto. S menos 0? Ai. Vamos ver aqui um exemplo. Reparem, aqui neste caso, por exemplo, nós dissemos que o 1 é supremo. Não, o que é que nós queremos? Sim. Nós estamos a dizer aqui que 1 é supremo de A. E portanto, 1 é supremo de A é equivalente a dizermos, por isso é que está aqui escrito if and only if, a dizer que 1 é one is an upper bound of A. E a segunda condição é dizer então que se 1 então é supremo, então também verifica uma outra condição que é esta aqui. Portanto, se retirares uma quantidade ao 1, uma quantidade muito pequena, por exemplo, imagina que tiras uma décima. Então, se tirares uma décima, então 1 menos 0,1 dá 0,9. Então, é porque vai existir um elemento deste conjunto que vai ser maior que o 0,9. Ok? Portanto, o 0,9 portanto, está aqui, 0,9 portanto, está aqui, e portanto, there exists an element x, que está aqui, greater than este elemento. Ok? Depois, eles dão aqui agora um exemplo mais abstrato, que é, isto é uma sucessão de elementos. Portanto, o conjunto A são todos elementos desta forma. E, portanto, para cada número natural, nós vamos admitir que os números naturais é de 1 até mais infinito. Portanto, é 1, 2, 3 por aí em diante. Ficas então com um conjunto que está aqui. E repara que portanto, temos menos 1, depois temos menos 1 meio, menos 1 terço, menos 1 quarto, menos 1 quinto, menos 1 sobre 100 e por aí em diante. Portanto, nós estamos a caminhar para o zero. Mas ele nunca chega a atingir o zero. Certo? Sim. Ok. Pronto, ele nunca chega a atingir o zero. Portanto, ele vai caminhando. Portanto, quanto maior for o valor de n, menor vai ser esta fração e, portanto, nós estamos a tender para zero, mas ele não engloba o elemento zero. E clearly, minimum of A is equal to infimum of A is equal to minus 1. Portanto, isto é claro. E depois também sabemos então que o supremo de 0, o supremum of A, is equal to 0, because it verifies these conditions. E, como nós podemos ver, o 0 é o elemento supremo. É supremo porquê? Porque, para já, is an upper bound of A.
Até podia ser o 1 ou o 2. Mas porquê é que o 2 não é? Porque se retirares uma quantidade muito pequena, portanto, se, tirares 0, portanto, se o epsilon for 0,1, 2 menos 0,1 dá 1,9. Então, e será que existe algum elemento. Dá 1,9. Então, será que existe algum elemento maior que deste conjunto, maior que o 1,9? Não existe. Então, o 2 nunca podia ser a suprema ou a feita. E, portanto, depois é só fazer estas contas. Então, supondo então que. É fazer estas contas. Portanto, existe então um elemento então, de A que verifica esta condição. Então, nós dizemos então que o X, portanto, é o elemento genérico do elemento, do conjunto. Então, fica menos 1 sobre N maior que o elemento que nós estamos a afirmar que é supremo, neste caso 0, menos epsilon. E, portanto, ficamos assim. 0 maior que menos 1 sobre N. Não. Disparar. Menos 1 sobre N, que é o tal X, portanto é o elemento genérico do conjunto, maior que 0 menos epsilon. Ora, fazendo os cálculos, portanto, ficamos com N maior que 1 sobre epsilon. Este epsilon nós vamos sempre pensar que é um número muito pequeno, tão pequeno quanto nós queremos, que nos dá jeito. E, portanto, o N é maior, portanto, se, por exemplo, naquele caso, que eu estava a dizer, se o epsilon for igual a 0,1, então ficamos com 1 sobre 0,1. 1 sobre 0,1 é 10. Então, será que existe algum N, algum número natural maior que 10? E, portanto, que faça com que... claro que existe, não é? E, portanto, chegamos à conclusão, então, que, de facto, o supremo, então, daquele conjunto é 0. Depois, isto aqui é a definição de neighborhood of A. Isto deste, visto no sistema lá de Inglaterra, certo? Sim? Sim, sim. Isto visto em Inglaterra. Inglaterra não, no sistema inglês. Sim? Não, sim, isto eu tinha dado. O Call a Neighborhood of Interval. Sim, mas... Não, pera, eu não. Não, não, não. Eu não dei isto no secundário. Nunca viste isto? Não. Ok, bom. Eles Para vêm aqui mim, no nono para mim, ano. mas posso só. Quero fazer só umas perguntas que é. Imagina, quando eu vejo estas notações, o B, esse é em cursivo, isso são notações novas para mim, que eu não tinha visto. Então eu ouço professor, eu só assumo que é o que é, mas qual é que é o nome? Não sei se tem um nome específico, o B, o E, isso. Sim. Portanto, o B é B de bola. Sim, Nós lemos que, portanto, A is a neighborhood of A, se verificar esta condição. Portanto, nós dizemos que a neighborhood of A is a ball, sim, of center A and óbvio, radius sim. epsilon. Depois temos aquelas barras que são em aberto, aquilo que você diria que é do A menos E até o A mais E sem incluir o A mais E, certo? Exatamente. Ok. E Isto aqui é só mesmo o E é só mesmo como se fosse um placeholder para qualquer outro sim, dígito. aqui nós não lemos E. Portanto, este é assim, desta maneira, portanto, Isso. lemos epsilon. Ou epsilon. Epsilon, ok. O epsilon, agora já. Epsilon, não, ok. O Epsilon já me é familiar o nome. Sim, agora fiquei. Epsilon, porque agora. Bom, é um desses. Portanto, imagina portanto, que tens a reta real e imagina, dão-te isto. Isto é dado. Portanto, imagina assim: Uhum. 0,1, 1. Portanto, isto significa que this is a ball of with center 1 and the radius 0.1. E portanto fica 1 menos 0,1
E depois aqui vou pôr ponto e vírgula. Eu não sei agora se vocês. Só ver aqui uma coisa. Para ver se vocês utilizam vírgulas ou não. Já não sei. Como é que isto. Aqui não aparece nada. Pois eu não sei. Portanto. Bom, e portanto aqui. Portanto fica assim. Fica 1 mais 0,1. E portanto ficamos então com 0,9 e 1,1. Portanto, portanto, é esta que está aqui. This is a neighborhood of 1. Repara que radius é aquilo que nós quisermos. Portanto, o que é aquilo que nós dizemos em português é o raio. E portanto, só um segundo. Então nós podemos representar isto graficamente na reta real, não tem nada que saber. Portanto fica só um bocadinho mais. Então fica assim. Temos aqui o 1 e portanto estes são os elementos vizinhos. Portanto isto é 1 mais 0,1, ok? Supondo, não é? E depois, portanto 1, 2, 3, portanto aqui 3. Portanto aqui vai ser 1 menos 0,1. E portanto this interval is the neighborhood of 1. It is an example. Depois podemos escrever também este intervalo desta forma. Portanto, aqui neste caso, portanto, dizemos que fica. Só um segundo. Portanto, dizemos que fica assim. X tal que. Só um segundo. Portanto, x menos 1 menor que. Bom, isto é só decorar. Portanto, isto são definições. Pronto, então sempre que aparecer, repara que isto significa o quê? Os módulos tu também viste no ensino inglês, certo? Portanto, em inglês isto diz penso que é modulus. Sim, é modules. Pronto, e portanto isto significa que a diferença entre um elemento e portanto há infinitos, é menor em termos absolutos, portanto, pondo o módulo, portanto, é menor que 0,1. E, portanto, todos esses elementos são precisamente estes que estão aqui. Então, podemos dizer então que isto é o mesmo que dizer que é igual à distância de 1 e... Não é nada disto. Portanto, é x 1 e portanto, porque isto é uma questão de notações. Portanto, isto é para decorar tudo. Portanto, é 0,1. Portanto, a distância de qualquer elemento do conjunto, aqui estou a pôr R, a distância do x ao 1, portanto, é menor que 0,1. Bom, depois, continuando aqui, supondo então que temos um conjunto A que está contido em R, como aquele que nós vimos há bocadinho. Por exemplo, este conjunto aqui, obviamente que este que está aqui, ele está contido em R. Pronto. Contido significa que, portanto, este conjunto está contido em R. Contido significa que qualquer elemento que pertence, que seja elemento daqui, qualquer elemento daqui, é elemento também daqui. O que é que eu fiz aqui? Portanto, aqui é R. Ok? Portanto, por exemplo, 0,5. 0,5 é o elemento daqui, então também é o elemento daqui. Portanto, é isto que significa. E, portanto, eu estou a dizer aqui, A is a subset of R. Then point A is an interior point if there is an epsilon such that this verifies. E portanto, ou seja, se existir a neighborhood, uma vizinhança de A que seja contida no conjunto que nos foi dado. Por exemplo, aqui
Só um segundo. Isto são as notações. Por exemplo, como podes verificar aqui, pondo só agora aqui uma outra cor. Já está. Portanto, o conjunto de pontos interiores vão ser estes, 0 a 1. Então, porque que, por exemplo, o 0? Porque que o 0 é ponto interior? 0 é ponto interior porque there exists an epsilon such that, e depois põe-se aqui 2 pontos. Só um segundo. Portanto, já está. Portanto, se existir então a neighborhood, vamos escolher um outro ponto, sem ser este. Vamos pôr um meio. Portanto, porque só para dar mais jeito. Não sei se estás-me a ouvir, certo? Sim, é só por causa do barulho de fundo também. Eu depois não quero que apareça no recording quando tiver a ver mais tarde. E portanto, se existir então exato. Agora mudaram ali a notação. Portanto, if there exists a ball with center this and epsilon this, and that this neighborhood is all contained in A. Portanto, como podes verificar, nós vamos, portanto, o meio é um ponto da vizinhança, neighborhood, porque como é óbvio, portanto, só por aqui, portanto, aqui temos o 0 e aqui temos o 1, aqui temos um meio. Obviamente que pode escolher uma vizinhança qualquer, ok? A neighborhood that is, e esta vizinhança, this neighborhood is all contained in A. E por isso é que o meio é ponto interior. Então nós podemos ver que todos os pontos, excluindo o 0, de 0 até 1 são pontos interiores. Mas o 1 também vai ser ponto interior, porque vais ter uma vizinhança que verifica esta condição. Toda ela, portanto, vai estar contida, portanto, isto está errado. Portanto, que disparate. O 0, mas ainda bem que tinha incluído o 0. O 0 não faz parte, porque repara, só mudar aqui, o 0 não, portanto, porquê? Porque se tomarmos um valor de epsilon muitíssimo pequeno, ok? Por exemplo, vais ficar com um intervalo que está aqui, e este intervalo, obviamente, este intervalo que está aqui, a neighborhood of 0 is not contained in A. E por isso é que o elemento 0 não é ponto interior deste conjunto que está aqui. Depois, falam do ponto exterior. Este AC, portanto, é complement of A. Complement, portanto, é o complementar. Portanto, o complementar, portanto, deste conjunto é de menos infinito. Vou escrever aqui. O complementar são todos os elementos que não pertencem ao A. Ok? Portanto, vai de menos infinito. Depois a notação é esta, Diogo. Portanto, é de menos infinito até 0. Depois aberto, união com 1, incluímos o 1 até mais infinito. Portanto, vai ser daqui até aqui, portanto depois excluímos, ok? Vai ser toda esta parte, e depois daqui até, até ali. Okay? Portanto, vai ser esta parte. Portanto, isto é o complementar então de A.
E, portanto, qualquer elemento que esteja aqui, por exemplo, este que está aqui, vamos supor aqui menos 1 é ponto exterior. Porquê? Porque há uma bola de centro menos 1, ou seja, uma vizinhança, que vai estar toda contida no exterior, portanto, vai estar contida no complement of A. Ok? E, portanto, o menos 1 é ponto, além de ser ponto do complementar, portanto, menos 1 is an element of AC, o menos 1 também vai ser ponto exterior. Portanto, podemos traçar então uma vizinhança da mesma forma como fizemos aqui para o conjunto interior. Depois, a boundary point of A. A is a boundary point se verificar estas duas condições. Ou seja, portanto, o 0 ele is a boundary point. Portanto, ele está na fronteira. Porquê? Porque se nós traçarmos uma vizinhança no ponto A, portanto toda esta aqui, e se intersetarmos com o A, não dá o conjunto vazio. Portanto, vai haver elementos que são estes que estão aqui. E a mesma coisa se passa com 1. E portanto, como só agora tirar estes. Então, o 0, nós dizemos que 0 is a boundary of A, porque verifica aquelas duas condições. Portanto, estas que estão aqui. Bom, e depois avançando, depois podes ver estes exemplos, ok? Só para avançar isto depois também depende do tipo de exercícios, isto é sempre a mesma coisa, e portanto isto são notações, isto tens de saber tudo de cor, ok? Bom, depois vês este exemplo, já vimos aqui um exemplo, portanto isto é a notação de, só um segundo, de boundary, portanto naquele caso, portanto seria só dois elementos. Portanto, the boundary of A são estes dois elementos. E depois tens mais uma definição que está aqui, que é a aderência. Portanto, bom, é isto. E isto são definições, isto não tem nada que saber, vou só passar. Isto depois é um bocado chato, ok? Portanto, isto é normalmente, portanto, quando se dá aula teórica, portanto, é dizer isto é assim, assim, assim. Portanto, é como está aqui. Portanto, vou passar isto à frente. Depois, uma coisa muito importante, que é o conjunto compacto. Bom, isto agora vai terminar. Eu vou desligar e ligar e já te envio um outro link. Entretanto, enquanto não vi outro link, podes ir vendo se tens alguma dúvida, porque dou este slide 10 por encerrado. Ok? Ok. Ok, até já. Pronto, já está a gravar. E eu estava então a perguntar se ficaste com alguma dúvida então nestes slides. Portanto, isto depois também depende do tipo de exercícios que são dados. Então podemos passar à frente. Aqui disseste aqui com uma atualização do 11. Então já apaguei. Vê lá se tens alguma dúvida. Se queres ver algum exercício específico disto. Sim, sim. Em termos de exercícios, quanto é que você tem?
Eu não tenho exercícios, não me enviaste, penso eu, Sim, não é? mas aqui, eu mandei-lhe aquele um documento, certo? Mas você só tem aquele um com exercícios, certo? Eu tenho. Eu tenho só aquele que é. Portanto, eu tenho isto. Portanto, é isto que eu tenho. Eu dou-me só um segundo, então. Ok, ainda só um segundo. Ok, veja-me no seu nome. Ok. Entretanto, vai vendo enquanto eu estou aqui a ver se recebo ou não recebo, se vês algum exercício que queiras analisar. Sim, daqueles que você tinha dito que eu era capaz de fazer daquele documento que já tinha. São- Sim, mas eu estava a falar desta matéria específica, mas se quiseres ver qualquer outra coisa. Desta não, porque esta matéria é mais recente. Então, aqui enviaste-me um conjunto, são 5. Qual é que é? O... Sim, sim. Esses são dos que. Esses são os que eu tenho acesso agora que a professora já pôs. De alguns desses eu ainda não fiz. Sim. Eu já mandava para ter acesso. Eu estava a falar do que você já tinha de antes. Ah, sim. O de Da linear algebra. álgebra, o que já tinha de antes. Estivemos a ver nas outras aulas. Ok. E então, dá-me só um segundo. E qual deles é que queres ver? Portanto, são exercícios de álgebra linear, por aquilo que eu percebi. Qual Sim, deles, sim. e qual deles é que queres ver? Vai para o 15. Só estou aqui a abrir. Ah, sim, é isto, né? Sim, exato. E qual é que é? Vai para o 15. 15? 15, sim. Ah, mas o 15 é, como é que se diz? Isto é uma demonstração. Sim, mas eu queria ver consigo, era por isso. Não estava a perceber. É, deixa-me ver. Portanto, aqui nós temos uma matriz que não tem que ser quadrada. O que eles estão a dizer é que, portanto, se nós pegarmos então nas colunas e nas linhas, se, se as linhas, por exemplo, pegando nas colunas, se as colunas, por exemplo, estas três colunas aqui, se estas três colunas forem linearmente independentes e as linhas também forem linearmente independentes, então esta matriz então é quadrada. Depois, Ok. portanto, para mostrar isto, bom, isto eu teria que pensar, portanto, mas isto demora um bocado. Depois, portanto, significa que esta parte que está aqui. Mas dava para resolver assim naquela página em branco?
qual página em branco? Onde você normalmente tira um print e depois pode resolver aí. Mas isto, eu prefiro não resolver isto agora, Diogo. Ah, ok. Porque Tá isto bem, é um tá bem. bocado demorado. Sim, sim. Portanto, eu tenho que pensar isto melhor. É, mas é assim, antes de. Portanto, o ideal neste tipo de exercícios é me enviares uma resolução tua e depois dizeres, antes de começar a explicação, qual é a demonstração que queres analisar. Então envias, então dizes qual é que é o número, identificas o exercício, envias a tua resolução e pronto, e depois analisamos, que fica muito mais fácil, porque aí eu faço uma resolução minha e depois comparo com a tua. Se não tiveres nenhuma resolução também não há problema nenhum. Portanto, eu resolvo e depois analisamos durante a explicação. Porque o que é que acontece? É que estas demonstrações podem demorar 10 minutos, como pode demorar uma hora ou mais. Ah, ok. Ok? Demonstrações em matemática são coisas muito sensíveis. Depois, as demonstrações, eh, se quiseres tirar 20 valores, deves ter todas as demonstrações resolvidas. Não sei se nas provas saem demonstrações, deve sair. As demonstrações que os professores fazem nas aulas teóricas são aquelas nas aulas práticas são aquelas que o aluno deve também praticar, porque essas demonstrações podem sair nas provas ou algo parecido. Também pode acontecer, pode acontecer é sair uma destas demonstrações na prova. Também pode acontecer não sair nenhuma destas demonstrações na prova. Mas depois, pronto, é o que eu estou a dizer. Portanto, isto tem que se pensar no momento. Portanto, isto é algo, portanto, as demonstrações demoram muito mais tempo. E outros exercícios queiras analisar? Pode ir para a 17? 17? Ok. Mas então, pera, então podemos só. Eu depois aponto aqui. Próximo apoio resolver aqui, se fosse possível. Queres que eu resolva o 15? Ok. Portanto, eu só vou pôr aqui um apontamento. Mas, entretanto, diz qual é que é o exercício que pretendes resolver aqui do 17? É o. Eu queria ver. Estava a ter dificuldades com o B e com o E. O B de batata. Sim, sim. A segunda e a quinta. Ok. Bom, aquilo que nós temos que fazer, portanto, para achar uma base, eh, é. Só vou copiar isto para aqui. Chegaste a resolver este ou não? O B? Não, é por isso. Ok. Vocês resolveram isto como? Através este conjunto de exercícios, através de, portanto, o 17, através das operações elementares, portanto, aquelas, portanto, Gauss e Jordan, portanto, ou seja, como é que, porque isto há duas formas de fazer isto. Como é que vocês fizeram? Tens algum exercício destes? Que esteja. Não, para esse, eu por acaso, o método que eu tenho estado a usar é o chat GPT agora, dá para tirar fotos. E então eu tiro foto e às vezes escrevo como explico como é que eu posso fazer este exercício sem mostrar a resposta. E depois ele mostra ali o método e eu costumo fazer isso e depois repito o processo para os outros exercícios. Ok. Ou isso eu verifico, neste ainda Linear Algebra, eu verifico o livro do Lang e às vezes tem lá. Ok. Mas mostre-me o seu. Sim, Como faz. portanto, é fazer, portanto, aqui trocamos, como é que é? Portanto, row 1, portanto, trocamos a linha 1
trocamos a linha 1 com a linha 2, ou, aliás, com a linha 3. Portanto, assim, tanto faz. Portanto, 0, 1, 3, menos 1. E portanto aqui fica 1. Aqui... Não há problema. Já fiz assim, já fiz assim. Portanto, é só aplicar as propriedades, portanto, elementares. Portanto, nós assumimos que aquele é o elemento pivô e depois dizemos então que a linha 1, fazemos linha 1, então vai ser a própria linha 1. Como é que era? Não. Isto é as notações. Portanto, é a linha 2, portanto, vai ser a própria linha 2 menos a linha 1. Pronto, é assim. Então, fica assim. Portanto, é só fazer, portanto, 1 menos 1 dá 0. 2 mais 3 dá 5. Depois dá menos 6. Depois dá 1. Certo? Portanto, é só fazer uma linha menos a outra. Depois, trocamos agora, trocamos linhas. Fazemos assim. Trocamos L2 com L3. Porque não somos obrigados a fazer isso, mas dá-nos jeito, não é? Portanto, 5 menos 6, 1. Atenção que a resposta não é única, é este exercício. Porquê? Porque nós precisamos de uma base. E portanto, é uma base, portanto, há infinitas bases. Agora, se escolhemos então este 1 como elemento pivô, e portanto multiplicamos agora a linha 3, vai ser dada pela própria linha 3 menos 5 L2, ok? Então fica 0, depois, não é? Depois aqui é 1, portanto mantemos a linha, esta segunda linha, e como eu estava a dizer, portanto fica 0 menos 0, 5 menos 5 dá 0, depois menos 6 menos 15, portanto dá menos 21, e depois 1 mais 5 dá 6. Bom, e cá está, temos então 3 elementos pivôs, significa então que temos então, podemos considerar, só um segundo, o que é que eles queriam, portanto aqui, portanto é uma base gerada pelos vetores colunas. E portanto, como nós já tínhamos visto então portanto, uma base, portanto diz que o conjunto B é uma base então formada por, estes são os vetores mais simples, portanto é 1, 0, 0, que é este, depois é este, depois é este. Portanto é onde são os elementos pivôs. Ok? Não sei se foi isto que te deu. Portanto, isto é uma base. Estás-me a ouvir, certo? Eu estou a Sim, sim, então. Pronto, esta é uma base. Portanto, ou esta, não é? Portanto, ou estes elementos, portanto, esta coluna, portanto, e esta coluna. Repara que esta coluna que está aqui, repara, porque é que isto está certo? Imagina que tens uma outra base. Porque isto é um exemplo de bases. Esta base está certa porque se eu digo que pode ser estes 3 elementos ou podem ser estes 3 primeiros, então é porque, por exemplo, este vetor que está aqui é combinação linear destes dois. Mas isso nós tínhamos que provar. E o mesmo se passaria então com este e com este. Ok? E portanto, este é o exemplo, portanto, de uma base. E portanto está feito o exercício. Portanto, esta é uma base. Através, portanto, das operações Gauss-Jordan. Dá-me só um segundo. Ok. Só um segundo. E ver então qual. Desculpa, só esta interrupção. Ver então qual o outro exercício que pretendes analisar. É o E agora. Ué. Sim, depois isto aqui é tudo a mesma coisa, mas chegaste a tentar. Sim, não. Eu fiz o A, fiz o C, fiz o D e fiz o F. Foi só o B e o E que estava até. Fiquei confuso.
Quando for assim, deves enviar. O B também porque o B não tem muito sim, pronto. Mas o E eu fiquei um bom bocado preso, mas Ok. é por causa de que tem vários positivos e Sim. agora não estava conseguindo encontrar qual era a combinação. Uhum. Bom, aqui é tudo a mesma coisa. Portanto, aqui, portanto, escrevemos novamente aqui a matriz e, portanto, selecionamos este como elemento pivô, ok? E, portanto, ficamos, só um segundo, portanto, isto é 1, menos 2, 1, isto é um bocado demorado, isto é um bocado chato de fazer. E, portanto, então, fazemos agora a L2, será a própria L2 mais a L1. A L3 mantém-se constante e depois a L3 vai ser a própria L3 menos L1. Ok? E portanto, fica portanto 0, 1, 1, 3, 2. Depois 0, 1, portanto esta mantém-se constante, portanto é 1, 1, 3, 1. E depois, como eu disse, agora vamos fazer esta menos esta. Não é? E portanto o menos 1, 0, 2 mais 2, 4, 5 menos 1 dá 4, depois dá 12, depois dá 0. Pronto. Depois selecionamos então este como elemento pivô e depois então dizemos que depois L3 vai ser então a própria L3 menos a L2. Quanto a L4 vai ser a própria L4 menos 4 vezes a L2. Daí então ficamos então com a primeira linha intacta, a segunda também, e agora portanto é fazer agora 0 menos 0, 0, depois dá 0, 0, 0 e depois aqui dá menos 1. Depois 0, depois 0, depois 4 menos 4, 0, depois dá 0, depois 0 menos 8, que dá menos 8. Bom, e terminamos. Terminamos na medida em que temos então este é o elemento pivô, este é o elemento pivô e depois este é o elemento pivô. Não vale a pena estar a continuar deixa-me só pensar. Portanto, isto está na forma, só um segundo. Portanto, isto está na forma, portanto, Echelon. Não está na forma Echelon porque abaixo do menos 1 tem que estar zeros. Portanto, é só, temos que continuar. E, portanto, para continuar, então, vamos dizer então que, portanto, mudando aqui de caneta, vamos dizer então que a L4 vai ser a própria, não é L4, sim L4, vai ser a própria L4 mais 8 vezes a L3. Pronto, e então chegamos então à conclusão, muito simples, de que ficamos então com 1, menos 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 0, 0, 0, 0, menos 1 e depois ficamos aqui tudo com zeros. E agora sim, podemos então dizer que temos então aqui 3 elementos pivôs e que está na forma echelon-form. Porque por causa daquelas condições que nós já sabemos, não é? Portanto, abaixo do elemento pivô tem que estar zeros, aqui também está tudo zeros e aqui este também está tudo zeros. E é o elemento mais... E à esquerda, portanto, deste 1 está tudo zeros, ou não existe, não é? Portanto, não existe. À esquerda deste 1 que está aqui, portanto, tem que estar tudo zeros, e à esquerda deste, portanto, está zeros em baixo, zeros também ao lado. Portanto, tem que estar zeros em baixo e zeros do lado esquerdo. E, portanto, está na forma, no echelon form, e temos então, selecionamos então estes 3 elementos pivôs, pelo que dizemos então que uma base será, portanto, os elementos que estão na coluna 1, na coluna 2
e na coluna 3. Lá, se tens alguma dúvida. Portanto, esta é uma base. Podemos selecionar uma outra. Por exemplo, poderá ser esta, esta e esta. Portanto, é sempre a mesma coisa. Portanto, isto portanto, é a primeira, a segunda e a última coluna. Então, poderá ser também esta. Estás-me a ouvir, certo? Sim. E depois aqui 1, 2, menos 1, menos 8. Ou então também, e podemos continuar assim e selecionar, portanto, estas três colunas. E, portanto, são exemplos de bases. Isto significa o quê? O que é que significa base? Portanto, decorar tudo isto. Significa então que B is a basis because these vectors generate the other columns. Portanto, gera estes. Ou seja, se fizeres uma combinação linear, só um segundo, se fizeres uma combinação linear que é alfa 1 mais este alfa 2 mais este alfa 3, vão existir alfas que fiquem, por exemplo, iguais a este vetor, que é 1, 1, 0, 0. E o mesmo se passa também com esta coluna, portanto, que está associada, portanto, a um vetor que é 1, 3, 0, 0. E, portanto, vão existir estes alfas, portanto, o sistema vai ser possível determinado. Como nós dissemos, vai ser consistent and independent. Ok? Vá lá, vocês alguma dúvida? Portanto, isso significa então que, portanto, como eu disse há pouco, portanto, é uma base porque estes vetores então vão gerar as colunas, vão gerar, portanto, todos os vetores associados a estas colunas. E a segunda condição é que eles são linearmente independentes. E como é que nós sabemos que são linearmente independentes estes três vetores? Lembras-te? Não. Porque agora poderia dizer assim porque é aquilo que é o mais fácil, porque o determinante associado a estes três vetores dá zero. Só que há um problema, é que não podemos formar um determinante cujas linhas não são iguais às colunas. O número de linhas não é igual ao número de colunas e, portanto, não podíamos ir por essa forma. Teríamos que ir por outra forma. Portanto, teríamos que fazer pela própria definição, ou seja, alfa 1 vezes isto, mais alfa 2 vezes isto, mais alfa 3 vezes isto, igual a 0, 0, 0, 0. E, nesse caso, o sistema teria que ter uma única solução, que é aquela solução que nós designamos por trivial solution, que é a própria solução nula. Ou seja, o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3 serem zeros. E, portanto, o sistema, então, formado então por essas equações, seria um sistema consistent and independent. Vê lá se tens alguma dúvida. Não. Portanto, isto é só praticar e pronto, e ir decorando estes exemplos. Mais dúvidas? Lá se queres passar à frente, o que for, é o que achares melhor. Podemos fazer essa aí de Inverted Matrices. Qual é esta que está aqui? O 20. Sim, o 20. Ok, diz assim, consider estas duas matrizes. Suponha que isto é verdade. Determine os valores de A e B. Sugestões. The values of A and B. Sim. Então isto é pela definição, né, de inversa.
lembras qual é que é a definição de inversa? Não. A definição de inversa é que, portanto, B é inversa de A se A vezes B é igual a B vezes A igual a identidade. E, portanto, neste exercício, portanto, é só fazer. Isto é uma forma de fazer, ok? O que eu estou a fazer é uma forma de fazer. Há várias formas, mas ninguém vai fazer também outras formas aqui, porque senão isto depois ficaria muito. Ficaria um bocado difícil. Então, dizes então, por definição, portanto, A e B são tais que AB é igual a BA, que é igual a identidade. E, portanto, nós já sabemos, isto é o que... Portanto, se B, se B é igual a menos 1, então, certo? Portanto, se B é igual a menos 1, ok? Então, verifique estas duas condições. Vê lá se tens alguma dúvida. Portanto, eu estou a dizer que o próprio... Isto é a definição de inversa. Portanto, A é inversa de B se estas condições se verificarem. Então como eu estou a dizer então que a inversa do A, a inversa deste que está aqui, é o próprio B. Então basta fazer então esta matriz vezes esta, ok? E portanto dá a identidade. E portanto fica assim. Portanto, então diz assim: A, B, depois escreves agora, fazes a multiplicação e dizes que é igual à identidade. Então fica assim. Fica 1/8. Bom, isto é um bocado. Fica 1/8, 16 menos 8, menos 8. Depois fica A, 2B, 1, 1, 1. Vezes, portanto, a matriz B. Se tiveres alguma dúvida, diz, ok? Portanto, isto é por isso que eu digo, isto é preciso decorar as definições todas. Isto é uma grande chatice. Bom, portanto, fazes depois estas contas. Não vou estar a fazer isto agora. Isto é muito fácil, portanto, é só fazer contas. E depois obtens então uma matriz 3 por 3. Ok? Portanto, é só fazeres isto, depois envias. E depois igualas esta matriz à matriz identidade. À matriz identidade 3 por 3. Então, que é uma I3. E então depois vais dizer então que o elemento que está aqui tem que ser igual a 1. Este elemento que está aqui tem que ser igual a 1. E este também. E os restantes têm que ser nulos. Pronto. E depois está determinado o A e o B. Ok. Ok? Isto demora um bocado de tempo. Só para... isto convém fazeres e depois envias e depois analisas isto. Eu vou tentar fazer, eu mando então. Ok? Eu acho. Eu agora vou ter que ir, mas aqueles 15 na mesma, vai na mesma. Foi culpa minha. Ah, sim. Ok? Sim, mas isso não tem problema. Depois podemos compensar. Ok. Tá bem, muito obrigado. Em termos da outra vaga, como no. Se eu tinha dito outros horários, Sim, eu posso amanhã presencial, amanhã sexta-feira. Portanto, eu posso amanhã das 3 em diante. amanhã não me dá muito jeito, porque vou ter treino, então amanhã se fosse esta, preferia se conseguisse estar online. Sábado Eu online. vou- No sábado, por exemplo, tens possibilidade às 3 da tarde. Sim, Pronto, nenhum problema. Ok, então deixamos marcado então para as 3 da tarde. Ok, tá bom.